Boa noite a todos, boa noite, Cátia, boa noite, Everton. São 20 horas e 6 minutos. Vamos dar início ao nosso curso online, hoje, dia 16 de novembro de 2022. Primeiramente, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pelo apoio ao projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. Hoje nós vamos iniciar falando sobre escalas métricas e não métricas, e depois vou mostrar para vocês aqui uma segunda parte, nós mostrarmos aqui alguns números, algum exemplo dessas escalas e daquilo que nós vimos dentro do próprio banco de dados, né, que nós temos aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, na nossa primeira parte, vamos terminar de falar sobre as escalas métricas e não métricas, e na segunda parte, nós vamos mais para um aspecto mais prático. Estou aqui com o banco de dados do SPSS aberto e vou mostrar aqui para vocês algumas, digamos, de forma prática, aquilo que nós falamos durante esse conteúdo 4 aqui, tá? Que é sobre escalas, mensuração e escalas. Estão conseguindo ver os slides aí? Estão conseguindo ver os slides, gente? Não. Eu acho que eu esqueci de... Ah, perdão. Não compartilhou ainda não. Estão vendo agora? Agora sim. Obrigado. Então, hoje, dentro daquilo que nós vimos anteriormente, foi interessante que nós vimos... Só um minuto aqui, que eu tenho que autorizar, se eu preciso autorizar mais alguém. Não, entrar, conseguiram. Dentro daquilo que nós vimos antes, tá? Nós falamos um pouquinho, dentro dessa perspectiva da mensuração escala, aquela velha frase, né, do Galileu Galilei, né? Mensure o que é mensurável e torne mensurável o que não é. E qual autor quis nos dizer com isso, né? Quis dizer que, para o mundo da estatística, é interessante nós utilizarmos, principalmente na área quantitativa, utilizarmos de números para podermos analisar, né, de certa forma, podemos compreender o universo a partir dos números e realizar uma pesquisa a partir, né, desses números. Bom, mas depois nós vimos também, a respeito de mensuração escalas, os tipos de escala, né? A mais comum é a escala tipo Likert, que nós conhecemos, escala comparativas e não comparativas. A não comparativas, por exemplo, a escala do tipo Likert, né? Que é considerada uma escala não comparativa, porque eu não uso dessa escala para comparar objetos. Já em alguns momentos eu posso usar o que nós chamamos de escalas comparativas, onde eu vou comparar objetos. Eu posso, inclusive, utilizar dessas escalas para podermos, inclusive, fazer uma escala de preferência, né, de produtos, né, comparando os produtos, e você, como um dos entrevistados, vai demonstrar qual que é a sua preferência naquele rol de produtos que está mostrando aí para você.
Por outro lado, né, nós percebemos que, associado a isso também, nós temos outras diferentes formas de escala, né, que também nos ajuda a compreender bem, né, sobre essa questão de mensuração e escala, e nos dá muito norte, né, para podermos estudar sobre isso. E uma delas tem, por exemplo, a escala de soma constante. E hoje nós estamos vendo dois tipos de escalas, que nós chamamos de escalas métricas e não métricas. E lembrando também que nós vimos logo no início lá os tipos de escala: escala ordinal, nominal, intervalar e razão. A escala nominal, ordinal, intervalar e razão, elas constituem, por exemplo, a escala ordinal e a escala nominal é considerada uma escala não métrica e categórica. A escala intervalar e razão é uma escala métrica. Então, quando nós vamos associar esses dois conceitos, né? O tipo de escala ordinal, nominal, intervalar e razão, nós podemos classificar esses quatro, né, essas quatro tipologias de escala em métricas e não métricas. Como disse para vocês, a escala nominal é considerada uma escala não métrica ou categórica. O ranqueamento também, que se a gente cria uma ordem de ranking ou ranqueamento, que é a ordinal, ela também é considerada uma escala não métrica. Certo? Quando você vai fazer uma classificação, uma comparação entre pares, são consideradas escalas não métricas. E a escala métrica, que é o número propriamente dito, é uma classificação que você pode também, quando você vai fazer uma escala do tipo Likert, né? Escala de 1 até 10, considerada uma escala métrica. Escalas numéricas, né? Dá uma nota de 1 a 10 para aquele produto. A diferencial semântica também, né? Entre o sabor, que é entre feliz e infeliz, né? Você vai ter aí uma numeração de 1 a 10, por exemplo, né? Ou de 0 a 10, se você quiser. Na verdade, a semântica não tem o zero, né? Você pode pegar, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, 1, 2, 3, 4. Você pode fazer uma diferencial semântica aí, sem o zero. E a classificação gráfica numérica. Então, são todas escalas que nós chamamos tipo métrico. Qual que é a vantagem de uma em relação à outra? A vantagem da escala métrica é que ela te proporciona muito mais possibilidades de análise, bem diferente das escalas não métricas, que elas te dão possibilidade, mas possibilidades limitadas de análise de dados. Certo? Continuando aqui, nós podemos compreender aqui que existem algumas decisões, né, práticas quando nós vamos desenvolver escalas, né? Número de categorias da escala, qual que é a quantidade ou número de categorias que eu vou utilizar na escala, número par ou ímpar de categorias, as escalas quando são equilibradas ou não equilibradas, né? Nós sabemos que tem isso, certo? Aqui nós vamos falar de cada uma delas, né? Voltando aqui. A escolha forçada ou não forçada e rótulo de categorias para as escalas. Bom, passando aqui, nós podemos ver que o número de categorias também é um critério de decisão em relação às escalas. De forma geral, né, quanto maior o número de categorias, maior a exatidão a escala de mensuração. Então, se eu tenho uma categoria de 1 a 10, é menos preciso do que 1 a 100. Um exemplo. Contudo, fica mais difícil para o entrevistado discriminar entre os rótulos. Se você fizer uma escala de 1 a 10, é mais fácil do entrevistado compreender. Mas de 1 a 20 já fica um pouco mais difícil e geralmente se utiliza a escala de 1 a 10, que é mais comum. Aliás, de melhor entendimento para o entrevistado. Outra questão do número de categoria, desejo de maior precisão, né? De ser equilibrado, né, com as exigências feitas aos respondentes ou entrevistados, porque tem uma diferença entre respondente e entrevistado. Muitas vezes nós falamos mais da perspectiva do respondente do que do entrevistado. Questionário, você pode dizer que você vai ter mais respondente do que entrevistado, tá? Quando você aplica um questionário.
E o número de categorias depende da instrução do público-alvo. Por exemplo, né, criança ou adulto com pouca instrução, pode ser uma escala de 3 pontos. Pessoas que completaram o ensino médio, você pode utilizar de uma escala aceitável de 5 a 7 pontos. Agora, indivíduos com formação universitária, você pode trabalhar com escala de 10 pontos. Embora não exista, né, um número único, ou ótimo, ou preferível, né, para não se usar. Tá? Menos de 5 categorias. Mas essa, como é uma questão de você também fazer com que a criança entenda aquilo que você está perguntando, então seria o ideal tentar fazer uma escala que seja de mais fácil compreensão em virtude, né, da idade, né, em virtude do pouco conhecimento ainda que essa criança, né, ou a determinado tipo de adulto possui. Principalmente se você for trabalhar com pessoas que têm uma certa limitação. E aí é interessante você tentar fazer com que essa escala fique mais perceptível, mais fácil de ser utilizada. Aí as decisões de escala, né? Pode ser número par ou ímpar de categorias, né? E convencionalmente o ponto central que representa a posição neutra, né, que deve ser utilizado quando o pesquisador, por experiência, teoria ou julgamento, acredita que... Só um minutinho. Alô? Continuando aqui, gente, desculpa aí que tá... Estão conseguindo ver aí o slide? Estamos sim, professor. Beleza, obrigado. Essa questão da escala também, métrica e não métrica também, né, para a gente poder tomar decisão, vai depender também, né, do conhecimento do pesquisador, do seu julgamento, da sua experiência, né? Principalmente se tratando da questão que ele está elaborando. Lembrando que eu sempre falo que a questão, principalmente que for trabalhar com questionário, a questão na pesquisa acadêmica seria interessante que viesse da literatura. Então, você, de acordo com a sua leitura, enquanto pesquisador, teria noção qual que seria, talvez, o número ideal, tá? Para você decidir, né, para ou ímpar as categorias, e escolher também que tipo de escala que você quer trabalhar, tá? Dentro dessa perspectiva da escala ser não métrica ou métrica, né? E a escolha forçada ou não forçada, né? Nas situações em que você espera que o entrevistado não tenha opinião, né? A exatidão dos dados requer uma escala não forçada, para evitar que os respondentes que não tenham uma opinião formada sobre uma certa questão posicionem-se em uma direção ou outra, causando, né, erro nas respostas, né? Aí você tem que pensar o seguinte, pode ser, as pessoas não têm uma opinião sobre algo. Então, você vai tentar fazer com que elas, né, entendam, a partir daquilo que você elaborou, né, da sua escala, ou até uma escala, por exemplo, semântica, por exemplo, né, com aquela, você pode, uma escala gráfica, na verdade, né, com aquelas carinhas, e a pessoa talvez entenda melhor uma situação vendo aquelas carinhas do que talvez marcar de 1 até 10, né? Marcar uma numeração. Então, essa escolha forçada ou não forçada também é um critério para você
trabalhar com a sua escala, né? Existem outras questões também que a gente fala, que essa escala, decisões que você vai realizar a partir de cada item da escala, por exemplo, né? Uma escala balanceada versus uma escala não balanceada, né? Em geral, essa escala, né, deve ser balanceada quando você quer obter dados objetivos, né? Ou seja, o mesmo número de categorias positivas e de categorias negativas. Por que isso é interessante? Porque se você, do ponto de vista lógico, objetivo, o interessante é você manter, né, tanto o número de escalas positivas quanto de escalas negativas. Então, se você for manter de -1 a -5, você mantém de 1 até 5, para não ficar uma escala desbalanceada, principalmente em se tratando de uma avaliação que você está fazendo sobre o produto, o serviço. E a pesquisa, nós sabemos que ela tem que ter um certo protocolo e método. Então, esse protocolo, seria interessante você seguir esse protocolo de análise, tá? E quando você vai usar uma escala desbalanceada, né? Quando o fenômeno a ser medido apresenta tendência de concentração de respostas em uma das extremidades. Um exemplo é quando você vai avaliar um produto, certo? E você quer, ou pelo menos você considera que esse produto está sendo avaliado, esse fenômeno, ele tem uma resposta muito mais com a tendência, por exemplo, positiva. Então, você pode trabalhar com essa escala que a gente chama desbalanceada. Aqui é um exemplo de escalas balanceadas e desbalanceadas. Por exemplo, estudar na USP, né, que é a universidade onde eu fiz o doutorado, é ótimo, muito bom, bom, ruim, muito ruim e péssimo. Veja bem, aqui está uma escala mais balanceada, onde você tem 3 valores para bom, muito bom e ótimo, podemos dizer valores positivos, e 3 valores negativos, ruim, muito ruim e péssimo. No outro lado, a escala fica um pouco desbalanceada porque ela tem 5 pontos, podemos assim dizer, né, escala. Ótimo, muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim. Então, você tem uma escala aqui, na verdade, são de 6, né? Mas, você vai perceber aqui, ó, que ótimo, muito bom e bom está numa escala positiva. O regular não está nem escala positiva nem negativa. Mas de escala negativa aqui, você tem ruim e muito ruim, que é a famosa escala desbalanceada, onde você não tem os mesmos critérios, tanto para uma avaliação positiva quanto para avaliação negativa. Por isso que o regular acaba que ele desbalanceia um pouquinho essa... É um erro? Não. Pode ser usado? Sim, pode ser usado, sim. Uma escala, por exemplo, de 5 pontos, ela é um pouco desbalanceada, né? E você vai para ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Só que o regular, de certa forma, ele balança tanto para positivo quanto para negativo, né? Mas, se você for pensar do ponto de vista de análise, né, o regular ali é um neutro, né? Aqui, nesse caso, você tem da escala positiva, você tem 3 avaliações, de escala negativa, você tem 2. É isso que considera desbalanceado. As decisões de escalas, né, de categorias, né? Então, nós temos aí o rótulo de categorias para as escalas. Você tem o rótulo numérico, né, e opção sem rótulo, né, que são usados quando os pesquisadores têm dificuldade em desenvolver descrições verbais, né, sobre as categorias intermediárias, que ocorre geralmente quando as categorias de escala passam de 7. Quando passam de 7, aí você tem um certo complicador para você entender qual que seria, né, as escalas do tipo que vão ser positivas e aquelas que vão ser, por exemplo, negativas, ou a divisão correta, tá? Por isso que um maior número de possibilidades de avaliação também há uma dificuldade para o próprio pesquisador. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós vamos elaborar um questionário e elaborar as questões, tá? Em falar de rotulação, o SPSS tem essa ferramenta, né, de você colocar o rótulo, que vai ser, na verdade, o argumento que você vai ter ali para você entender o que aqueles resultados vão representar, né? E aí, esse rótulo, ele é interessante
para você também ter mais facilidade na hora da sua análise e interpretação dos dados. Uma coisa é analisar, outra coisa é interpretar, né? Eu faço a análise e a partir da análise daquilo que o resultado me proporciona, né, por meio de um software ou até de uma planilha em Excel, e aquele conhecimento que eu tenho e o propósito, né, da pesquisa. Então, eu vou fazer essa análise, mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma interpretação a partir daquilo que eu tenho como conhecimento. E agora, se tratando do rótulo, nós temos a descrição verbal, né, e descrição numérica. O que é a descrição verbal? É que você pode se argumentar em favor da rotulação de todas ou de várias categorias. As descrições deveriam situar-se tão próximas das categorias de resposta quanto possível. Em caso de dificuldade de nomeação das categorias intermediárias, nomear as extremidades e a central. É aquilo que vocês viram, né? Eu tenho a central, que é o 0, e eu tenho as extremidades. Por exemplo, feliz, né? Feliz à direita e infeliz à esquerda. Então, se eu tenho dificuldade de saber no meio, eu posso só dar essa nomenclatura, a descrição verbal nas extremidades. Já a numérica, ela já dá uma orientação ao respondente sobre a interpretação dos rótulos. Deu uma nota de -1 até -4 e de 1 até 4. Ele tem ideia do que um menos vai significar algo negativo, né? E o próprio número já diz isso, né? Que é negativo. Uma avaliação negativa ou uma não boa avaliação, né? Mas eles têm uma vantagem, né? Que ao mesmo tempo que você utiliza esses dados numéricos, você pode utilizar também para o que nós chamamos de escala intervalar, né? Mas a estatística sempre diz que quando nós vamos elaborar um questionário e tomar decisão sobre que tipo de escala eu vou utilizar, né? É necessário fazer o que a gente chama de um pré-teste. Faz uma opção entre um e o outro e veja qual seria a melhor opção na visão dos respondentes, não na sua. Tá? Que para nós estaria bom, mas na visão do respondente nós temos que sempre ter essa questão aí. Né? E nós temos aí a oportunidade de falar um pouquinho também, né, sobre algumas fontes de erro de mensuração. Ocorre? Sim. Né? Um exemplo aqui. A primeira fonte potencial de erro de mensuração são as características relativamente estáveis do indivíduo que influenciam o score de teste, tais como inteligência, conveniência social e educação. Certo? Então, você pode ter um erro aí de você mensurar, né, a partir do instante que você, né, tem como característica essas questões estáveis do indivíduo. Um exemplo que a gente sempre usa, que às vezes a escala não ajuda muito, por exemplo, né, quando você trabalha com um perfil de determinados clientes e na hora de você aplicar e coletar os dados, a tendência é que esses clientes sempre vão responder sobre um determinado intervalo. Você tem um intervalo de 1 a 10, aqui, aquele perfil de cliente, eles avaliaram um intervalo de 8 até 10. Né? De certa forma, você não conseguiu ter uma ótima mensuração em virtude de que você pegou uma categoria, um público, um perfil de consumidor, que ele tem, de certa forma, a sua resposta tende a algo que talvez você não se atentou para isso. O interessante é que você tenha elementos, pessoas, públicos ou universo delimitado muito heterogêneo, para que você tenha heterogêneo nas respostas, né? Para que você tenha assim, uma afinidade de observações, de respostas diferentes e que possa proporcionar uma análise assim, muito mais rica, podemos assim dizer. Né? Fatores pessoais de curto prazo ou transitórios, como saúde, emoções e fadigas. Fatores situacionais, como a presença de outras pessoas, ruídos e distrações. Porque tudo isso é o que a gente chama de erro não amostral. Tudo isso pode dificultar a sua coleta de dados.
O exemplo é que pessoas, por pressa, acabam abordando o pesquisador, né? Acaba abordando duas pessoas para que elas possam responder ao mesmo questionário. Isso é um erro não amostral, mas que, de certa forma, limita muito a confiabilidade dos seus dados. Tá? Por outro lado, itens incluídos na escala, né? Acréscimo ou supressão de itens não é tão favorável, né? Se há erro, é melhor deixá-lo como está. Falta de clareza da escala, das instruções que você passou ou dos próprios itens que você selecionou. Fatores mecânicos, né? Se há um erro na qualidade da impressão e a pessoa tem dificuldade, ou na própria qualidade da impressão há um erro de marcar ali uma resposta, as pessoas podem entender aí, achar que você já indicou a resposta que ela queria. A administração da escala, né? Como diferença entre os entrevistadores, né? Podem ter diferença, né, entre os entrevistadores no conhecimento, na percepção da escala, e isso prejudica muito o resultado. Fatores de análise, como diferenças na atribuição de scores. Scores é sempre falar, por exemplo, qual que é o score daquele indivíduo. O score um intervalo de 0 a 1. Tá? Score de 0,9 está próximo de 1, quase bom. Score 0,5, né? Que na verdade score é um índice, né? É um índice de 0 a 1, tá? Que a gente chama de score, né? E quando você trabalha com score, você trabalha muito com a gente chama de medição, né? De produtividade, de eficiência, né? Hoje nós temos a oportunidade de ver os scores dos consumidores, ou seja, aqueles consumidores que têm o melhor score são aqueles que se aproximam do score de 1. Né? Pode ter 0,95, 0,99. Isso aí é o que a gente chama de score, né? Por exemplo, de consumidor, certo? Aí tem uma questão que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou deixar aqui só para perguntar primeiro, né, se vocês viram falar sobre essa palavra constructo. Alguém já ouviu falar nisso ou não? Vou perguntar aqui, deixa eu ver quem está aqui. Opa, responderam aqui para mim. Maria Clara, Herberto não, Cassandra também não. Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Cassandra. Pode? Tá me ouvindo? Tá podendo falar ou não? Tá podendo falar isso? Ah, tá sem microfone? Ah, tá. Vou perguntar para você, você responde aí no chat. É possível medir felicidade? Sim ou não? Você acredita que sim? Bom, de que forma será, hein? De que forma nós podemos medir felicidade? Deixa eu ver quem mais está aqui. Estar feliz pode ser. Podemos pensar nisso. E você, o que você acha? Pode medir? Ou só um pouco feliz? Professor, é meio complicado, mas eu acredito também que possa. Se tornar não, algo, igual o senhor falou no início, mensurar algo, né? De Isso. conseguir transformar algo que não era mensurável para uma forma mensurável. Isso. Agora, um exemplo que eu vou falar tanto para vocês, né, que responderam Everton e Cassandra. Essa palavra construct que vocês viram aí, nada mais é que, por exemplo, algo que eu não consigo medir. Só ele, tá? Isso. Ângela, de fato, felicidade é intangível. Concordo.
Por isso que a gente fala, esse construto é como se fosse aquilo que é intangível, que eu não consigo medir. Porém, entretanto, todavia, eu não posso medir felicidade, mas eu posso medir fatores que contribuem na compreensão da felicidade. Por isso que felicidade era considerada intangível, gostei da palavra, viu? Está corretíssimo. Mas esse intangível, que é a felicidade, ela é chamada construto, por quê? Porque eu não vou conseguir medir de fato a felicidade. Mas eu vou conseguir elementos, medição de elementos, que possam me dar uma ideia do que é felicidade, que é esse construto, que é algo que eu não consigo mensurar, mas eu consigo mensurar elementos que podem levar à felicidade. Entenderam? Certo? Um exemplo é Everton, Cassandra, Ângela, né? E Maria Clara. Felicidade, eu posso medir, por exemplo, se você está feliz na sua família, certo? Ou seja, você se sente feliz no seu convívio familiar, vai te dar a escala para você, né, responder. Se você concorda ou não, em que grau você concorda. Um outro exemplo. Você se sente feliz no seu ambiente de trabalho? Então, todos esses fatores que fazem parte da vida do indivíduo, você pode medir e observar. Daqueles fatores que você mediu, vamos supor que você tem 10 fatores. Foi lá. Família, trabalho, certo? Um pouquinho. Ambiente. Vamos lá. Família no geral. Mas você pode colocar também com os parentes, né? Convivência com seus parentes. Na questão religiosa. Pus 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores aqui. Aí, desses 5 fatores, eu vou fazer a pergunta né? Faço pergunta para a Cassandra, para o Everton, para a Ângela, para a Maria Clara. E aí, de acordo com o que vocês forem responder, eu vou dizer que talvez um de vocês, né, possa, né, possa ser mais, ter mais proximidade com o construto felicidade a partir do que vocês responderam. Tranquilo? Tranquilo, Ângela. Entenderam a ideia? Eu não consigo, por isso que chama construto, é algo intangível, mas é algo que eu posso ter elementos que possam me levar a compreender melhor esse construto. Tá? Por isso que a gente chama de construto. Tranquilo? E aí, esse construto, a gente fala que eu posso desenvolver ele, né, a partir de diferentes fatores, tá? E aí, aqui é só um exemplo para vocês, para a gente mostrar. Estão conseguindo ver o slide aí? Vocês estão vendo? Estamos sim, professor. Tá. Aqui é só um lembrete, mas também, né, não precisam entender assim a fundo, né? Primeiro que a gente fala, para você desenvolver uma escala com muitos itens, né, com múltiplos itens, você precisa de um suporte teórico, né? Você vai desenvolver esse conjunto inicial que a gente chama de construto e de itens, como eu disse para você, para felicidade. Aí eu vou dizer o seguinte, nas leituras que eu fiz, as pessoas dizem que ser feliz é estar bem com a família, estar bem no trabalho, estar bem no ambiente, né? Estar bem com os familiares mais próximos, os parentes, né? Estar bem com a questão religiosa, certo? Aí você, enquanto pesquisador, pode selecionar aqueles itens que você julga ser mais qualitativo e que vai contribuir para esse entendimento da felicidade, né? Você coleta dados de uma amostra piloto, que a gente chama de um pré-teste. Você faz o que a gente chama de análise estatística exploratória ou confirmatória, que você tem
1, 2, 3, 4, 5 itens, você pode transformar num só ou em 2. Aí você constrói o que a gente chama de uma escala purificada, né? Você faz uma análise de acordo com o seu conhecimento, coleta esses dados dessa escala mais purificada. Aí você tem técnicas que a gente chama que você avalia a confiabilidade, a validade convergente, né? A possibilidade de generalização da escala, e aí sim você constrói uma escala final. Isso aí é para quem quer desenvolver escala mais precisa. Então, você tem um protocolo e umas etapas para você definir bem claramente uma escala. Ou, se não, né, como a Maria Clara está fazendo, você pode ter uma escala já validada e utilizar essa escala na realidade que você vai fazer a análise. Tá? Por fim, tem aqui um item que nós vamos falar sobre como, né, ou que decisões eu vou tomar sobre os números de itens, né, para a mensuração de um conceito. Os conceitos devem ser mensurados utilizando escala com vários itens, né, chamada escala de itens múltiplos. Você pode colocar uma série de afirmações individuais extremamente relacionadas. Então, aquelas assertivas que vocês fazem, né? E que vocês observam que nos questionários eles fazem. Você coloca ali uma assertiva, ou seja, uma palavra afirmativa, e pede para o seu entrevistado, né, dar um valor para aquela afirmativa, ou um grau de concordância, conforme a escala tipo Likert. A orientação geral é que as informações devem apresentar uma relação muito próxima, devem representar um único construto de maneira completa na escala de múltiplos, né? Como você se sente na sua família, ou você se sente bem na relação familiar, você se sente bem na relação de trabalho, tá? E segundo esse autor Hare, né, um mínimo de 3 itens é necessário para atingir uma confiabilidade aceitável. No mínimo 3 itens. Mas é comum ver pelo menos 5 itens, tá? Por que isso, né, estou falando? Porque se você for fazer uma escala e nessa escala você quer dar validade, confiabilidade, você precisa no mínimo ter 5. E aí você vai fazendo mais e mais perguntas. Aqui nós fizemos 5. Família, trabalho, ambiente, parente, questão religiosa e por aí vai. Então é no mínimo 5 para você de fato fazer essa escala. Mas o que vai ficar para nós aqui de mais importante na nossa conversa até o momento? O mais importante é entender o seguinte: eu tenho formas, maneiras de tornar aquilo que é, né, que não é mensurável, né, aquilo que não é possível mensurar, em uma questão mensurável. Como eu disse para vocês, a questão da felicidade, né, que muitas vezes não é mensurável, mas é possível. Tranquilo, gente? Dúvidas, comentários para a apresentação? Então, são 20 horas e 44 minutos. Deixa eu só aqui parar a gravação.